Você está ouvindo uma produção da disciplina Políticas Públicas e Vulnerabilidades Sociais do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente da Uniara. Eu sou Fernando Brigídio, mestrando do programa, e neste episódio eu gostaria de conduzir você a uma reflexão sobre um tema que articula cultura, território, identidade e ação do Estado. O reconhecimento pelo IPHAN em 2018 do modo tradicional de agricultura praticado por comunidades quilombolas do Vale do Ribeira como patrimônio cultural imaterial do Brasil. Mais do que um registro formal, esse reconhecimento nos convida a olhar práticas historicamente invisibilizadas e a refletir sobre como as políticas públicas operam ou deixam de operar em territórios marcados por vulnerabilidades sociais, conflitos ambientais e disputas institucionais. Esse tema não aparece por acaso no meu percurso acadêmico. Ele dialoga diretamente com o meu projeto de dissertação, que investiga as relações entre governança territorial, políticas públicas e modos de vida tradicionais no Vale do Ribeira, em especial no contexto das áreas protegidas. Ao longo do mestrado, fui percebendo que muitas das tensões vividas pelas comunidades quilombolas não decorrem apenas da ausência de políticas públicas. Elas decorrem, muitas vezes, da sobreposição de políticas que não conversam entre si. De um lado, políticas ambientais, de outro, políticas culturais, e no meio disso, pessoas reais, tentando manter seus modos de vida. Quando a disciplina propôs a análise de uma política pública específica, a escolha pela política de patrimônio cultural e imaterial do IPHAN foi fácil, pois ela sempre me atraiu como um marco, um reconhecimento institucional forte que deve ser enfatizado de todas as formas. Ela permite observar, de forma muito clara, como o Estado reconhece práticas tradicionais, quais compromissos assume formalmente e quais são os limites desse reconhecimento quando ele chega ao território. Mas o que é uma política pública de patrimônio cultural? São instrumentos do Estado feitos para o reconhecimento, a proteção e a valorização de bens culturais considerados relevantes para a sociedade. No caso do patrimônio imaterial, falamos de práticas vivas, dos saberes, dos modos de fazer e das celebrações como forma de organização social e relações com o território. Diferente do patrimônio material, que pode ser preservado fisicamente, o patrimônio imaterial só existe se continuar sendo praticado. Por isso, essa política parte de um princípio fundamental. Não se trata de congelar a cultura, mas de criar condições para que ela continue viva. No Brasil, o IPHAN estruturou essa política a partir de instrumentos de registro, como o que ocorreu em 2018, por meio da portaria número 209, reconhecendo o sistema agrícola tradicional quilombola, da sigla SATQ, do Vale do Ribeira como um patrimônio cultural imaterial. Esse registro não é apenas simbólico, ele expressa um compromisso do Estado com ações de salvaguarda e com o reconhecimento da legitimidade desses saberes, historicamente marginalizados por modelos de desenvolvimento que desconsideram a diversidade cultural e territorial do país. O reconhecimento não se limita a técnicas agrícolas isoladas. Ele reconhece um modo de vida integrado, profundamente enraizado no território. Um dos elementos centrais é a prática da coivara, uma forma tradicional de manejo agrícola baseada no uso controlado do fogo, na rotação de áreas cultivadas e no respeito aos ciclos de regeneração da floresta. Ao contrário do senso comum, não se trata de degradação ambiental,
mas de um sistema sofisticado de manejo ecológico, construído a partir da observação da natureza ao longo de gerações. A partir dessa prática, são produzidos alimentos como mandioca, milho, feijão, arroz, além de hortaliças, frutas e plantas medicinais. É uma agricultura de base orgânica, sem uso de agrotóxicos, altamente biodiversa e adaptada às condições locais. Esses produtos cumprem múltiplas funções, garantem segurança alimentar, fortalecem a autonomia das famílias e possibilitam a geração de renda, seja por meio de venda direta, do beneficiamento artesanal ou do consumo comunitário. Em um contexto global de crise ambiental, climática e alimentar, esse modo de produção oferece respostas concretas, já testadas no tempo, sobre como produzir alimento de forma sustentável e socialmente justo. Um ponto central da política de patrimônio imaterial são as medidas de salvaguarda. Elas existem porque só reconhecer não garante a continuidade das práticas. As salvaguardas envolvem um conjunto de ações de apoio técnico, fortalecimento das organizações comunitárias, valorização dos produtos, ações educativas, articulação com políticas ambientais, agrícolas e de desenvolvimento territorial. No caso da agricultura quilombola, isso significa enfrentar questões estruturais, como o acesso à terra, aos conflitos fundiários, às restrições de leis ambientais incompatíveis com práticas tradicionais e a dificuldade de inserção econômica dos produtos no mercado. As salvaguardas também têm um papel pedagógico importante. Ajudam a sociedade a compreender que essas práticas não pertencem ao passado, mas são fundamentais para pensar um futuro sustentável. No entanto, entre o que está previsto nos documentos e o que se concretiza no território, existe um longo caminho. A implementação dessa política pública enfrenta obstáculos significativos. Um deles é a fragmentação institucional. Órgãos responsáveis pelo patrimônio cultural, pelo meio ambiente e pelo desenvolvimento rural frequentemente atuam de forma desconectada, gerando contradições no território. No Vale do Ribeira, práticas reconhecidas como patrimônio cultural podem, ao mesmo tempo, ser restringidas por normas ambientais que às vezes desconsideram as especificidades locais. Esse conflito evidencia limites na capacidade do Estado de articular suas próprias políticas. Além disso, há fragilidades institucionais claras. O IPHAN, embora cumpra um papel fundamental no reconhecimento, dispõe de recursos limitados para acompanhar e implementar ações de salvaguarda de forma continuada. Autores como Maia e Grando lembram que as políticas públicas são arenas de disputa, atravessada por correlações de força. Lota destaca que a implementação depende das capacidades estatais e da atuação das burocracias no território. Quando essas capacidades são frágeis, o direito reconhecido pode não se efetivar completamente. Podemos incluir também o racismo ambiental, a invisibilidade histórica dessas práticas nos instrumentos de planejamento e o êxodo dos jovens, que ameaça a transmissão intergeracional dos saberes. Apesar desses desafios, o reconhecimento como patrimônio cultural abre um caminho importante. Ele fortalece as identidades quilombolas, legitima práticas tradicionais e cria condições para novas articulações entre políticas públicas. Há um enorme potencial de integração com políticas de agroecologia, educação do campo, economia solidária e turismo comunitário. Os produtos oriundos dessas práticas
carregam valores cada vez mais valorizados socialmente, pois têm origem sustentável, produção sem veneno e respeito ao território e às pessoas. Além disso, o reconhecimento contribui para processos educativos, tanto dentro quanto fora das comunidades, ajudando a combater preconceitos históricos e a valorizar conhecimentos tradicionais como parte essencial das respostas às crises contemporâneas. Pensar o futuro passa necessariamente por fortalecer as salvaguardas, melhorar a articulação institucional e reconhecer que existe sustentabilidade construída com respeito aos modos de vida que já demonstraram sua viabilidade ao longo do tempo. O reconhecimento da agricultura quilombola do Vale do Ribeira como patrimônio cultural imaterial é uma conquista histórica e, mais do que isso, é um convite a repensar como o Estado se relaciona com os povos e as comunidades tradicionais. Esse reconhecimento nos desafia a praticar condições reais de valorização para as comunidades e dar atenção especial e importância para as políticas públicas como instrumentos efetivos de justiça social, cultural e ambiental. Eu sou Fernando Brigídio e este foi o podcast da disciplina Políticas Públicas e Vulnerabilidades Sociais da Uniara. Obrigado por ouvir.